Diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aleluia. Pode se assentar, igreja. E você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Se você quiser, você pode seguir com a leitura aí na sua Bíblia, de tudo quanto nós iremos nessa noite estar compartilhando da parte do Senhor. Essa irá ser a primeira leitura bíblica. Nós iremos depois para Números e, por fim, no livro de Lucas, para que nós possamos fechar a mensagem dessa noite. Vou me esforçar para que seja breve. E nós iremos falar então de crise de identidade. Ela só vai acontecer por causa das provações, dos problemas, dos desertos que nós passamos. Porém, para que a gente saiba o que é crise de identidade, precisamos saber o que é identidade. E foi tudo isso que aconteceu nessa noite aqui. E nós tivemos alguns exemplos que foi Alicia nessa noite. E ela vai ser do início dessa identidade nossa. Então, identidade, ela é daquela determinação de quem eu sou, como sou, a construção do meu eu, as minhas atitudes e as minhas decisões. Então, para nós, tudo irá começar lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Ali vai começar a nossa identidade. Por isso que você vai ouvir muito dizer assim, mas eu nasci em pecado. Aí nós acabamos de ouvir aqui que até os bebês, até 8, 10, 12 anos, eles não são batizados. Nós ouvimos aqui nessa noite. Porém, esse pecado original, ele já está em nós. E é por isso que nós falamos de lá do Jardim do Éden. Nós iremos passar por uma outra etapa, aquela que Deus, Ele nos seleciona, Ele nos escolhe. E não é até quando nós estamos aqui, não. É muito antes do nosso nascimento. É muito antes. Dele permitir que a nossa mãe engravide de cada um de nós. Já fomos antes escolhidos pelo Senhor. Mas até aqui é bênção. A partir do momento que nós nascemos, ali, a partir de que a Alicia nasceu, começa a nossa jornada e a nossa identidade. E nós vamos construindo ela. E quando a gente fala de identidade cristã, é tudo aquilo que a gente já viveu com o Senhor. E nós vamos construindo. Nós vamos tomando decisões, nós vamos sendo transformados e vamos vivendo ali milagres e o extraordinário de Deus. Só que isso, em algum certo momento da nossa vida, todos nós, vamos passar por essa crise de identidade devido às provações. Mas isso não vai acontecer no
Porque quando a gente aceitou a Jesus, a gente foi transformado, a gente voa no Senhor. E a gente fala do Senhor para todo mundo. E a gente não teme, ficamos assim, invencível. É como se a gente fosse adolescente de 15 a 20 anos. A gente não baixa a cabeça, a gente voa no Senhor. Porém, vivemos também as melhores experiências da parte do Senhor. Mas na caminhada vai vindo provações e provações e provações. E chega no momento que ela é tão pesada que do deserto ele é tão quente sobre nós que nós desacreditamos de tudo que nós vivemos e nós esquecemos a nossa identidade. Aí nós entramos em crise. Então, a crise de identidade, ela vai ser, então, para nós, um período de incertezas. Essa que é a descrição, tá? É questionamento sobre quem nós somos. É quando o senso de identidade se torna instável e confuso. Você não sabe mais quem você é. É um conflito interno onde a pessoa se reconhece, não se reconhece ou se sente desconectado de si mesma, questionando seu papel social, seus valores e suas convicções. Isso que é a crise de identidade. E de todos nós, ou já passamos ou vamos passar, ou estamos vivendo hoje essa crise. Quando a gente vê essa leitura, e que nós acabamos de fazer aqui, é de 1 Reis 19, nós vimos assim, é que Elias, exemplo de fé para nós, homem de Deus, até a raiz do cabelo, esse homem, ele veio de lá do Monte Carmelo, onde Deus tinha agido poderosamente. Deus mostrou que estava com ele. E era para aquele momento que ele estar voando. Porém, quando ele está caminhando, a rainha Jezabel, ela manda então mensageiros, e é a nossa leitura, vá para Elias e diga para ele que até amanhã, nessa hora, ele vai ser um homem morto, assim como os outros profetas que morreram. Esses outros foram aqueles que lá no Monte Carmelo, Deus mandou fogo e eles foram consumidos. Eram esses. É como se ela quisesse vingança ali através de Elias. Mas, pensa comigo, igreja. Se alguém vai matar você, ele vai mandar mensagem falando que vai matar você amanhã? Não vai. Ele vai te matar. Então, se Jezabel fosse matar Elias, ela teria mandado para matar e para o final. Mas ele estava em crise de identidade. E essa crise instaurou nele o medo. Ele estava na provação, a mais forte que ele já tinha vivido. E ele sentiu medo, ele sentiu angústia, ele se sentiu abandonado e ele fugiu. Mas, igualzinho a nós, tudo que você lê na Bíblia, você vai ver que tem a semelhança conosco. E do mesmo jeitinho de nós, Deus, Ele opera milagres em nós. Porém, mesmo assim, quando a prova vem, quando nós entramos no medo, é da nossa crise de identidade, nós desacreditamos de tudo que a gente viveu com o Senhor. E nós sentimos medo. E nós não reagimos. Porque do medo, ele paralisa o ser humano. Mas entende assim, a cada vez que nós formos paralisados, o inferno vence.
Porque a cada vez que nós baixamos a nossa cabeça e nós com medo das afrontas, das ameaças, medos do inferno, porque tem muita gente que tem medo, muita gente. Aí você baixa a cabeça sua por medo. Não, eu não vou avançar, porque se eu fizer alguma coisa vai ter consequência, então eu vou parar por aqui. O inferno vence por quê? Todos aqueles que iam ser alcançados por nós não vão ser alcançados. E nós não vamos fazer a nossa parte. E vamos ter prejuízo. E Elias também é nessa linha. Ele busca respostas. Ele vai caminhando pelo deserto. Ele então entra numa caverna e ele fica lá escondidinho. Só que ninguém se esconde de Deus. Ninguém. E ele ali escondidinho, mas ele quer que o Senhor fale. E não é sempre que o Senhor fala. Ele fala no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, e usa quem ele quer. E foi assim com Elias. E Elias, a cada movimento, ele queria ver, ouvir se era Deus. E veio então um terremoto, barulho tremendo, tudo foi abalado. Mas não era Deus falando com ele. Aí veio a tempestade, barulho tenebroso. Não era Deus. E não estava falando com ele. Aí veio uma brisa suave. E era o Senhor falando com ele. Então não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor que ele chega até nós. E indiferente se nós estamos na crise ou não, na provação ou não, ele está sempre, o tempo todo conosco. E o Senhor falou com ele. Mas não foi aquele nada. Mas Elias, você é meu profeta favorito, te amo, Elias. Não. Deus falou com ele assim: se alimenta e volta para a caminhada, porque tem muito o que é para ser feito ainda. Volte para a sua missão. Igreja, Elias fez tudo isso. Porém, antes, ele falou assim, nós lemos: ó Deus, que eu morra. Até parece contraditório, porque Jezabel falou que iria mandar matar ele. Aí ele mesmo, resolve abaixar a cabeça: ó Deus, me leva, porque está difícil. E se o Senhor não me levar, Jezabel vai me matar. Então, ele estava em crise de quem ele era naquele momento. Mas Deus encheu ele de força novamente. E ele foi na caminhada. Só que cuidado quando a prova levar você para crise de identidade. Porque você pode colher prejuízos. Ele foi na missão dele. Mas, igreja, se você continuou a leitura ali, você sabe o que aconteceu? Ele achou Eliseu. Eliseu ficou no ponto que o Senhor queria. E o Senhor tomou Elias. O Senhor arrebatou Elias da terra. Então, exemplo de fé, sim. Mas aí, eu quero te perguntar nessa noite. Mesmo você na provação, na crise de identidade, mesmo sofrendo, ainda tem um Deus que vela pela palavra dele e cumpre tudo quanto ele já fez e ele vai fazer na vida de cada um de nós. E se nós não nos posicionarmos da forma que o Senhor quer, sempre vai ter Eliseu, porque a obra não pode parar. Então, ou nós ficamos em pé, ou Deus coloca Eliseu. Então, pensa bem nessa noite. Qual que é o seu posicionamento mediante esse problema que todos nós, em qualquer das áreas, temos problemas, limitações, provações. Nem mesmo dos jovens é que não tem boletos, que não tem problemas, mesmo eles têm provações, mesmo eles. Mas é a nossa atitude
é quem determina quem nós somos naquele momento e a nossa vitória da parte do Senhor. Aleluia. Vamos ali para o segundo exemplo dessa noite, livro de Números 12. Miriam, a irmã de Moisés. A palavra vai dizer assim, ó: e falaram Miriam a Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu, e era um varão. Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Eu não sei se você compreendeu, mas Miriam, irmã de Moisés, ela estava numa prova interior, e ela vai dizer muito de nós, 99,9% de todos nós iremos caber nesse exemplo, aonde a prova está tão grande que a gente abre a boca e perde a mesa. Às vezes nem é prova, mas aí, principalmente as mulheres falam assim, ó, porque eu falo muito. Mulher fala muito, mas nós precisamos cuidar da nossa boca. A Bíblia diz assim, ó: aquele que tem o domínio sobre a língua domina o corpo todo. E aqui houve o quê? Miriam, ela estava de boa, nem tinha prova naquele momento, mas ela começou a falar demais. Aí pegou o irmão dela, Arão, e começaram a conversar dentro da tenda. Preste bastante atenção, dentro da tenda. E ela está falando com Arão. Arão, Moisés pensa que ele é quem? Olha, Deus só usa ele. Ele é o queridinho de Deus. Deus também não pode falar por nós. Acabei de ler para a igreja. Mas aí, igreja, nesse exato momento, Deus vê todas as coisas, vê todas as palavras. Por mais que nós não falamos, Ele sonda a nossa mente, Ele conhece e Ele sabe. Esse mesmo Deus viu e ouviu. E chamou Moisés. Moisés, reunião. Vai lá na frente, o Moisés. É da tenda. E chama Arão e Miriam para a gente conversar. E saíram os dois. Moisés não sabia de nada. Ele era inocente, não sabia de nada. Aí saíram os dois da tenda. Nisso veio um clarão sobre o lugar. E os três ali. E Deus começou a falar. Deus tinha ouvido tudo. E Deus dá um decreto ali. Mas quando Deus começa a falar, Arão fica com muito medo. E já pede perdão para Deus. E ele vê da situação que ele estava naquele momento. Eu quero que você compreenda assim. Quando você empresta o seu ouvido para quem está falando, você é culpado também. Então o culpado não é só quem fala, é você que ouve. Ah, isso mesmo. Ó, concordo, pastor Elias está gordinho mesmo. Isso mesmo. Você também está errado. E você entra na mesma panela daquele que está com a língua solta. Porque Miriam, eu vou dizer para vocês quem foi Miriam. Ela foi aquela que quando Moisés nasceu, irmão dela, ela pegou, pôs num cesto, fechou até todas as fendas com betume. Ela pôs no rio e para que fosse até onde a filha de Faraó se banhava, para que ela pegasse Moisés, para que ela cuidasse, porque ela sabia que Deus tinha algo na vida de Moisés. Aleluia. Então essa foi a Miriam, e ainda providenciou a mãe dela para ir para amamentar Moisés, porque ela sabia que iria ser um grande homem de Deus. Mas é nesse momento, com a língua solta, ela esqueceu de tudo isso. Esqueceu
e esquecemos. É como se os nossos ouvidos não funcionassem mais, dos nossos olhos, a nossa mente esquecesse do que Deus já fez por nós. É exatamente isso. Miriam esqueceu de tudo isso. Mas, gente, a inveja, a crítica e a insatisfação é a pior coisa que existe no ser humano. E era justamente o que Miriam estava sentindo. Mas líder, ele não é líder porque ele quer. Ninguém escolhe ser líder. É Deus quem unge. E Deus defende os seus. É Deus, aleluia. Então, não é por acaso que o Senhor levanta uns e os outros ficam no seu lugar. Ainda não é o seu momento. Deus não chamou todo mundo para líder. E quando não tiverem nada para falar de você, eles vão falar das suas escolhas. Se lembra da leitura? Miriam, ela estava criticando a esposa de Moisés, Zípora. Ela estava criticando. Então, por mais que você seja impecável mediante as pessoas, elas irão criticar, falar, denegrir as suas escolhas, as atitudes suas. Mas homem pode ter a visão limitada e pode falar o que eles quiserem, porque é Deus quem justifica. E foi exatamente o que Deus fez. E Deus, enquanto falava, Miriam começou a ficar com toda a pele branca de lepra. Moisés, inocente, Moisés começou a ver aquele agir de Deus. E Moisés teve a atitude de um líder. Ele falou: Deus, ele tinha identidade. Ele não tinha perdido a identidade dele. Deus, se lembra, Deus, que foi Miriam que fez com que eu fosse guardado. Se lembra, Deus, que ela dançou na sua presença. Se lembra, Deus, de tudo quanto ela fez até aqui. Então tenha misericórdia. Arão, ele já foi pedir perdão para Deus. Miriam ficou quietinha enquanto Moisés clamava a Deus por ela. Ela com o corpo coberto de lepra. Deus ouviu Moisés. Então, que ela saia do arraial e que ela permaneça 7 dias isolada. Depois desses 7 dias, eu vou curar ela. Eles aguardaram 7 dias para que eles pudessem seguir viagem. Mas Miriam estava curada. E isso é um grande exemplo para nós acariciarmos a nossa boca. E não existe queridinho de Jesus. Olha, cada um desses que está aqui são filhos. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. E Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Se nós temos dúvida, é que nós chegamos na fonte e que nós possamos conversar com o nosso irmão, dialogar, criticar, invejar. Ficar insatisfeito não resolve nada, só atrai maldição para você. Indiferentes se você tem provas ou se é simplesmente naquele momento que a gente não tem o que fazer, é que jogamos palavras ao vento, mas que nós possamos dominar a nossa língua, respeitar os nossos líderes. E dúvidas pessoalmente, ou vamos orar pelos nossos líderes. Porque quando a gente viu aqui na semana passada o irmão Lucas dizendo que a Tainá
ela é bem mais jovem que ele, e que é a líder dele, e que, até glória a Deus por isso, essa que é a posição correta. Não interessa a idade. É se o Senhor levantou como liderança, Glória a Deus. temos que respeitar e dominar nossa língua quando formos falar de um ungido do Senhor, de um filho do Senhor. Aleluia. A terceira passagem que nós iremos ver, e já irá ser a última, e eu já fecho nessa noite, está em Mateus 11. Vamos localizando em Mateus 11, e que irá dizer ali, perdão, tá? É Lucas 7,18. Mas pode estar também em Mateus 11, 2 ao 6, mas o que eu irá ler para a igreja é Lucas 7,18, que eu vou ler, sobre outro homem de Deus, e que foi João Batista. Lucas 7, 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitas de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes vistos e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anunciam-se o Evangelho. Essa passagem é aquela que João Batista, homem de Deus, ele estava preso. E por ele pregar a verdade, e que era bem dura a verdade, uma única mensagem que João Batista teve, aí ele começa assim: raça de víbora, quem vos livrará da ira eterna? Palavra dura. Ele só falava a verdade. Porém, ele falou de Herodes e da sua amante. E ela pediu então a cabeça de João Batista. Prenderam João Batista e ele iria ser executado. Mas, na hora da morte, que já era o fim da caminhada, João Batista teme da prova. Ela era muito terrível. Era a vida dele que estava em jogo. E ele entra em crise de identidade. E ele pensa então: será que eu passei a minha vida inteira falando de alguém que eu não conheço e que não é Jesus? Será que eu vou morrer e eu não vi Jesus? Será que a minha trajetória foi em vão? E para tirar essa dúvida dele, ele chama então 2 discípulos dele. E ele diz: vai lá onde está Jesus e pergunta para ele se ele realmente é Jesus, o Filho de Deus, que iria vir e habitar nessa terra. E os 2 foram. Mas quando os 2 chegam até Jesus, vocês sabem quem foi João Batista? Da prova. Ela tapa os nossos olhos, age na nossa mente e aflige os nossos ouvidos. João Batista foi aquele que o anjo visitou a mãe dele, Isabel, e que pelo anjo ela ficou grávida. O anjo anunciou que ela teria um filho e ele iria ser João Batista. E no mesmo período, o anjo visitou Maria.
ser a mãe de Jesus terreno. E Maria vai visitar Isabel. Maria, quando ela chega, Isabel, ela já está mais avançada de gravidez. Quando ela chega, João Batista, que estava no ventre de Isabel, ele começa a se contorcer. É como se ele estivesse reverenciando ao Filho de Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que estava no ventre de Maria. Então, ali no ventre, ele já sabia que era Jesus. Ele já sabia. Quando ele vai batizar Jesus, ele já sabia. Do céu se abre. Ele sabia que era Jesus. Aleluia. Mas a pregação de Jesus não era igual à pregação de João Batista. João Batista sabia que ele tinha vindo para ele erguer, abrir caminhos, iniciar a missão para que Jesus concretizasse. Só que mesmo assim, ele sabendo de tudo isso, ele ficou paralisado, com medo de morrer, de Jesus não ser Jesus. E ele faz esse pedido. Ele quer ser justificado. E esses dois discípulos de João chegam até lá. Chega e olha a paisagem, chama Jesus e fala: Jesus, olha, João Batista pediu para que nós viéssemos aqui, porque ele quer saber se o Senhor é o Messias. Em nenhum momento Jesus bateu no peito e falou: eu sou o Messias. Ele não falou. Ele falou: ó, vocês dois, vai lá para João e diz para João que aqui os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os espíritos maus vai embora e eles são libertos. E que o Evangelho está sendo propagado aos pobres. Por que Jesus falou tudo isso? Se João ouvisse, ele iria saber: mas todos esses milagres estão acontecendo lá. Não, era a palavra que já estava no Velho Testamento. Dizia que Jesus Cristo, só ele iria operar tudo isso. Ele estava lembrando para João Batista as Escrituras. Então, ele era a palavra, ele era o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. E ele cumpriu a trajetória na terra. E por isso que hoje eu e você estamos aqui. Porque ele veio no nosso lugar. Ele que não tinha pecado algum. Ele era 100% Deus e 100% homens. E não tem nenhuma dorzinha que nós possamos passar que ele não conheça. Porque ele andou por aqui. E não tem desculpa para nós de falarmos: mas claro, é claro que ele venceu. Ele era Jesus. Ele sentiu tudo o que nós sentimos. E ele foi para aquela cruz para que nós tivéssemos o direito à salvação. E indiferente do que nós possamos estar vivendo, da provação, das dores e da crise de identidade que nós possamos estar vivendo hoje, Deus, Ele está no controle. Ele nunca saiu do controle. E o nosso lugar é aos pés dele. E nós não somos nem melhores e nem piores. Nenhum de nós somos. E nós iremos passar por essas situações, sim. Olha, Elias passou, mesmo sendo exemplo de fé. Miriam passou. Moisés foi injustiçado. João Batista passou por uma crise de identidade. Porém, é nesses 3 casos e em todos os outros, Deus estava no controle. E eles venceram. E se nós permanecermos em pé, clamando ao Senhor,
Senhor, nós também iremos vencer. Então, indiferente da nossa prova, vamos ficar em pé. Vamos lembrar de todos os milagres que o Senhor já fez. E que nós vimos, que nós vivenciamos. E que muito mais ainda nós vamos viver. E que a nossa identidade com Cristo vai ser restaurada. E que nós novamente iremos ficar em pé, querendo e sendo ganho para o céu. Não existe pergunta que a Bíblia não tenha resposta. Glória a Deus. E Jesus ainda é a solução para qualquer problema que nós possamos ter. Oremos nessa noite. Vamos abaixar as nossas cabeças. Oremos nessa noite. Deus Todo-Poderoso, a sua palavra foi entregue, Senhor. E eu e os meus irmãos compartilhamos. E nós, Pai, nessa noite, vimos que provações fazem parte da nossa caminhada e do nosso dia a dia. Mas que indiferente, por mais pesada que ela seja, de uma forma tal que nós venhamos a ter crise de identidade, venhamos a esquecer quem nós somos, esquecer dos seus milagres, esquecer tudo quanto o Senhor já fez e fará por nós. Que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos e a nossa mente, e que a sua glória permaneça, e que nós possamos compreender que o Senhor continua na direção, e que a sua palavra é a resposta, e que o Senhor Deus estará conosco todos os dias da nossa caminhada, e que é só através do Senhor que nós temos vitória, e nós cremos na sua ação. Nós cremos, Senhor, que a vitória está nas suas mãos para entregar para cada um de nós que somos filhos. Estamos aqui clamando a sua presença e a vitória das suas mãos. Já te agradecemos, Deus, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré.